Oi pessoal, eu sou o professor Zépica e hoje a gente vai conversar sobre as funções da administração. Antes da gente conversar sobre as funções da administração, é importante a gente já ter em mente que a gente precisa saber algumas coisas sobre a administração científica, a escola clássica da administração e a teoria das relações humanas, que já está aí no canal, então eu vou colocar aí o link, para a playlist de teoria geral da administração, para a gente já ter isso aí em mente para poder conseguir chegar nesse conteúdo com tranquilidade, tá bom? Aí sim a gente consegue chegar no nosso roteiro de aula. Então, o que a gente vai falar hoje na aula? A gente vai falar sobre o contexto histórico que nos levam aí às funções da administração. A gente vai falar um pouquinho dos pressupostos teóricos, que ficam aí da teoria neoclássica e chegar especificamente nas funções da administração. Depois a gente fecha aí com a apreciação crítica, tá? Toda a nossa aula está baseada aí no livro do professor Felipe Sobral, QTPC, Administração, Teoria e Prática no Contexto Brasileiro, tá? No final aí eu mostro quais foram os conteúdos e os capítulos. Vamos lá. Então, no contexto histórico, a gente precisa pensar o seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem aí um formato de gestão que muda completamente, tá? Porque as empresas elas começam a ter muitas mulheres trabalhando, os homens estavam na guerra, então muitas mulheres trabalhando e desempenhando atividades que anteriormente elas eram mais tidas como masculinas, Só que quando termina a Segunda Guerra Mundial, o mundo ele entra numa reestruturação, Essas pessoas que estavam na guerra precisam voltar a trabalhar e ocupar seus postos de trabalho. Então as empresas começam a ficar muito inchadas, muitos cargos, aquela estrutura de cargos proposta lá para o Fayol, naquela escola clássica da hierarquia, do organograma, aquilo fica muito inchado. Então a gente começa a ter exageros na centralização. Muitos chefes tomando conta de muitos chefes, tomando conta de muitos setores, aquilo começa a ficar uma estrutura hierárquica muito grande, muito complicada, muito cheia de pessoas, Porque não há uma readequação a partir do trabalho que as mulheres estavam desempenhando. O que acontece é que agora os homens tentam reaver seus cargos que antes eram ocupados por eles antes de ir para a guerra. Isso dá uma confusão imensa. Isso vai acabar, então, gerando esse exagero de centralização, porque a pressão econômica da época, então a forma como isso vai acontecendo, esses homens querendo retomar seus cargos, vai gerar um endurecimento no controle, um controle mais forte, mais pesado nesses cargos. Aqui tem a foto da GM, da General Motors, que é o grande exemplo assim, do que vai levar a ter que ser repensada aí a proposta dos cargos, da forma como os cargos estavam desenhados, da função da administração. Então, alguns pressupostos teóricos. Primeiro, a ênfase nos objetivos e resultados. Antes a gente vai ter uma ênfase na estrutura, no desenho de cargos, a forma como eles estão organizados. Com a escola, com essa escola neoclássica, ou com essas funções que vão voltar, a gente vai ter uma ênfase nos objetivos e nos resultados. A gente não vai simplesmente abandonar as ideias faiolistas ali, da escola clássica, que a gente já viu, já analisou em outras aulas. Mas a gente vai retomar esses postulados clássicos de funções executivas, funções da organização, funções da administração. Vai se retomar, então, o estudo das funções administrativas com uma ênfase na prática. Então a gente tira a ênfase da estrutura, que é a lógica faiolista, a gente tira aquela ênfase das relações humanas e a gente volta essa ênfase para a prática administrativa. Dito isso, então, aquelas funções que eram o POC3, o prever, organizar, comandar, coordenar e controlar do Fayol, elas vão ser relidas pelo Peter Drucker como as funções da administração PODC, o planejar, organizar, dirigir e controlar. Essas funções, essas 4 funções da administração, elas vão se consolidar como as funções da administração desde então. Nós não vamos ter grandes alterações a partir dessas funções. Dito isso, vamos começar falando do planejar. O que é planejar, então? Planejar vai ser esse estabelecimento de objetivos da organização, aonde que a organização quer chegar.
levando em conta aí a sua missão, quem ela é, né, nesse ambiente em que ela está inserida, levando em conta seus valores, quem ela quer chegar, onde ela quer chegar, o que ela quer ser, o que ela quer conquistar. Então esse estabelecimento de objetivos a longo, médio e curto prazo vai se desdobrar nesse planejamento e vai se desdobrar especificamente em planejamento estratégico, tático e operacional. Quando a gente fala de planejamento estratégico, é a lógica do planejamento a longo prazo. É a relação que aquela empresa tem com o ambiente da tarefa. Então, a relação que a empresa tem com os colaboradores, com os fornecedores, com os clientes. Então, aquele ambiente que está ali na volta dela, como é que ela se relaciona com esses agentes, né? O planejamento estratégico, ele tem a lógica aí de uma visão holística da empresa. Então, uma visão integrada da empresa. Não é mais aquela visão, como anterior, na escola clássica, de departamento por departamento, parte por parte. Aqui muda a lógica e a gente vai pensar a empresa como um todo. Uma coisa organizada num único contexto, né? Ela é uma coisa só. Então, uma visão holística. E ele é voltado para a eficácia. Por que ele é voltado para a eficácia? Porque ele é voltado para o alcance do resultado, né? Quem vai se preocupar aí com questões de eficiência, então, de melhoria de processos, de cumprir processos, aí vai estar mais a ver com tático e operacional. Aqui só a nível de elucidação eu trago aí uma matriz SWOT, né? Então a matriz SWOT é um grande exemplo de como fazer esse planejamento estratégico, de entender aí as suas questões internas, as suas questões internas, forças, fraquezas, oportunidades, ameaças e se colocar estrategicamente. Assim que a organização ela desenha o seu planejamento estratégico, voltando aqui, gente, aqui eu deixo um exemplo, tá? Um exemplo de um paper sobre planejamento estratégico utilizando questões digitais do Trello. Quem querer então ver como que isso acontece na prática, tá aí o QR Code, eu deixo na descrição do vídeo também esse artigo que foi escrito por mim com outros colaboradores, tá bom? Então, quando tu tem o teu planejamento estratégico definido, tu podes desdobrar ele para o planejamento tático. E o planejamento tático ele vai ser voltado para o médio prazo, então para esse prazo mais intermediário, como um processo permanente e contínuo. Tu vai estar sempre fazendo esse planejamento tático, repensando esse planejamento tático. Por quê? Porque a lógica aqui é que a tomada de decisão seja baseada na racionalidade. Tu não vai tomar decisão simplesmente porque tu quer tomar aquela decisão. Tu vai tomar uma decisão porque tem um plano para te tomar aquela decisão. Então tu tem alternativas ou cursos de ação. Tens ali as possibilidades de tomada de decisão a partir desse planejamento que tu estabelece. Uma outra questão do planejamento tático é que ele faz a alocação dos recursos. Então ele basicamente vai ver que recursos colocar para qual setor, para qual departamento, para que se alcance o planejamento a longo prazo, né? Ele interage com os outros objetivos porque ele desdobra o planejamento estratégico para planejamentos menores, que são os operacionais, tá? Então ele é essa técnica de coordenação para fazer isso. Aqui eu trouxe só como exemplo 4 tipos de planos táticos, né? Então a gente tem aí o plano de produção, que vai desdobrar em plano mestre de produção, o PCP. A gente tem marketing, desdobrar esse plano, né, nos 4 P's, no praça, promoção, produto, preço. Planos financeiros, desde fluxo de caixa até a questão de ver a saúde financeira da empresa, indicadores, análises, né, de demonstrações. E planos de pessoas, recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento. Esses planos que se desdobram a partir dos departamentos são os planos operacionais, que são planos de curto prazo voltados para a eficiência. Então assim, ó, os planos operacionais eles vão ter vários tipos, mas aqui eu vou trazer 4 planos para a gente poder entender um pouco a lógica de como é que isso se desdobra. Então, por exemplo, quando eu tenho um plano para procedimentos, o que fazer, quando que fazer, de que forma fazer, eu tenho um fluxograma, tá? Então o fluxograma vai estabelecer que ação precede qual ação, como que faz, qual é o curso de tomada de ação, tá? Então a racionalidade na tomada de decisão, né, é o curso de tomada de ação a partir do procedimento. Quando eu tenho aí o fluxo de caixa, eu estou falando de um orçamento, né? Então, o orçamento é uma possibilidade de fluxo de caixa, controlar esse teu caixa, organizar esse teu caixa, ver como é que está a movimentação diária,
tá? Quando eu falo em programas, eu estou falando de cronograma, né, que tem um gráfico gigante de alguma coisa, de uma atividade de projeto, de repente, mais uma procedência de ações. Então, primeiro eu faço isso, depois aquilo, depois aquilo. A lógica não das tarefas, porque fluxograma diz respeito a tarefas. Já o programa vai dizer quem faz o quê, em que momento, de que forma, né? Então, a lógica é de desdobrar isso num programa. E por fim, os regulamentos, que são os manuais, né? Então, assim, como fazer, de que forma fazer é o manual. Aqui eu trago, por exemplo, o manual de identidade institucional do IFRS. Quem querer aí escanear e ver como o manual na prática, está aí disponível para poder assistir, certo? Avançando, a gente tem a segunda função da administração, que é o organizar. Então, assim, ó, quando a gente fala da função organização, a gente precisa primeiro pensar que a gente não está falando de organização enquanto entidade social, que a gente já falou disso quando falou um pouco aí da estrutura organizacional a partir da própria escola clássica, do Fayol ali, a estrutura formal, a organização formal e a organização informal, quando a gente falou lá do Elton Meyer da Escola das Relações Humanas. Vai estar aí na descrição do vídeo a playlist para poder retomar esses conteúdos. Então a gente não está falando de organização enquanto entidade social. A gente está falando de organização enquanto função administrativa, que é o ato de organizar, estruturar, integrar os recursos. Basicamente colocar quem faz o que, quando, de que forma, em que momento, com que orçamento, como é que faz, tá? Então, assim, ó, a função da organização, ela basicamente vai manejar duas questões. A primeira delas é a diferenciação. Então, conforme a empresa vai crescendo, a organização vai crescendo, ela vai diferenciando, ela vai tendo mais setores, mais departamentos, mais pessoas, então ela vai crescendo, né? E essas mais pessoas, mais departamentos, mais ideias divergentes, muitas vezes elas geram aí algum problema de gestão, porque o departamento de finanças vai querer fazer tudo mais rápido, mais barato para poder gastar menos. Já o departamento de marketing, por exemplo, vai querer fazer mais caro, gastar recursos melhores em propaganda e divulgação. Aí o setor de produção vai querer colocar mais dinheiro na qualidade do insumo. Só isso aí já dá uma confusão. Então, como é que a gente vai resolver isso? A função organização vai focar o seu olhar na integração. Percebendo a diferenciação, ela vai focar o seu olhar na integração. Então, a integração vai ser a coordenação das atividades, dos departamentos, enfim, para conseguir o esforço conjunto, para atingir os objetivos de uma forma conjunta. Então, se a organização diferencia, se a empresa diferencia, eu preciso integrar as diferenças, os setores, as pessoas, para conseguir atingir esse objetivo a longo prazo. Uma ferramenta bem simples, tá, para utilizar e fazer a questão da organização é o 5W2H, que a gente já comentou um pouco, né, em aulas anteriores, mas assim, a lógica é de estabelecer o que vai ser feito, por quê, onde vai ser feito, quando, quem vai fazer, de que forma vai ser feito, quanto que vai custar para fazer, essa lógica de fazer a integração, pessoas, estrutura, recursos. O 5W2H ele consegue, num primeiro momento, de uma forma muito simplista, dar conta de uma organização mais rápida de alguns recursos, algumas alocações, certo? Então tá aí a ferramenta. A gente vai, então, estabelecemos a ideia de planejamento, estabelecemos a ideia de organização, a gente pode falar um pouco sobre dirigir, a lógica do dirigir. Então, assim, ó, o que é dirigir, tá? Dirigir vai ser orientar esforços individuais para um propósito comum. Como a gente já viu no início das nossas aulas, quando a gente falou da escola das relações humanas, o Barnard define a organização como duas ou mais pessoas que são conscientemente coordenados por um propósito. Então, assim, essa coordenação de alguém para duas pessoas ou mais, consciente, é a lógica da direção. Tá? É essa função de fazer as coisas acontecerem, andarem, né? Então, assim, as pessoas elas precisam ser direcionadas. Qual é o papel da direção? Acionar, dinamizar a empresa, fazer a organização acontecer de verdade, né? Estabelecer aí esse contato com os recursos humanos da empresa. Para quê? Para ver se essas pessoas estão fazendo, de que forma que elas estão fazendo, se tem como ajudar elas, se elas estão precisando de alguma coisa para fazer o que tem que ser feito. Então, o papel da direção vai ser aí, tá cuidando dessa questão, pessoas dentro da organização, cuidando dessa questão
de todos os processos que envolvem a gestão de pessoas, a gestão de recursos humanos dentro da organização. Desde o momento em que as pessoas estão dentro da organização, questões de treinamento, questões de ajuste, pensar questões de desenvolvimento, então a direção ela tem todo esse cuidado, todo esse olhar aí para a função gestão de pessoas dentro da organização. Quando a gente fala de direção, a gente dirige o que, professor? A gente vai dirigir, aí é uma coisa que o Sobral e Pessi vão estabelecer, que a gente dirige comportamento individual e comportamento do grupo, né? Então o comportamento individual ele vai se desdobrar em atitudes, personalidade e percepção. Quando a gente fala de atitudes, a gente está falando daquelas predisposições que as pessoas têm diante das coisas que acontecem. Então é a lógica da atitude, né? O que a pessoa faz quando algo acontece, o que a pessoa faz quando ela fica sabendo de alguma coisa, o que a pessoa faz, qual é a atitude que ela tem, tá? A questão da personalidade vão ser aí um conjunto de características das pessoas que refletem o comportamento dela. A gente certamente já ouviu falar, aquela pessoa é mais estourada, aquela pessoa é mais acelerada, ou ela é mais lenta. Pô, não é porque ela é mais lenta que ela não é importante. De repente uma personalidade assim é mais analítica, é mais cuidadosa com detalhes. Aquela pessoa é muito acelerada. Pô, não é porque ela é assim que ela não é importante. Às vezes eu preciso de uma pessoa que dinamize, que seja mais criativa. Então entender e dirigir as questões da personalidade dentro desse contexto de pessoas. E por fim a questão da percepção. Então assim, as pessoas interpretam as coisas a partir da percepção, do processo cognitivo que elas têm de interpretar, né? Então não é porque eu disse algo para uma pessoa que ela entendeu, né? Eu disse algo, mas ela tem uma percepção a partir do que eu disse. E aí ela, a partir da percepção dela, ela vai entender ou tomar uma atitude assim ou assado. Então a percepção, entender esse contexto de percepção da pessoa para gerenciar percepção, personalidade e atitudes. É a lógica do comportamento individual, tá? Quando a gente fala de comportamento de grupo, a gente tem que entender primeiro que os grupos eles podem ser formais ou informais. Então um grupo é quando duas ou mais pessoas interagem para atingir um objetivo comum, tá? Quando duas ou mais pessoas estão interagindo para alguma coisa, já é um grupo. Esse grupo ele é formal quando ele vai ter aí o aspecto da coordenação, né? Então tarefas específicas, distribuição de autoridades, de responsabilidades, os grupos de comandos, basicamente quem manda em quem direciona quem, de que forma isso é feito. Aí é um grupo formal, que é o grupo que a organização consegue gerar, consegue fazer, consegue estabelecer. Mas também existem os grupos informais, que eles são o que? Naturalmente, eles vão acontecendo. Como a gente falou bastante na Escola das Relações Humanas. Esses grupos eles acontecem, às vezes as pessoas estabelecem para si um líder ali dentro, informal. Às vezes as pessoas decidem se comportar informalmente de uma forma ou de outra forma, por causa do convívio social, se dão bem ou se dão mal no ambiente, o clima do trabalho. Então toda essa lógica de direção de comportamento informal, de grupo informal, às vezes a organização não consegue fazer. Tá? Ela consegue tocar no direcionamento do comportamento formal e tomar várias atitudes para tentar chegar nesse grupo informal, mas nem sempre ela consegue. Tá? Quais são as variáveis do comportamento em grupo, professor? Primeiro são os papéis. Então os papéis são os padrões esperados de comportamento. São aqueles padrões que estão ali estabelecidos socialmente, né? Tipo, um chefe vai se comportar assim, um supervisor vai se comportar assim, um colaborador vai se comportar assim. Então quais são esses papéis que se esperam, né? Eles são papéis muito ambíguos, eles geram muito conflito dentro da organização se eles não estão bem desenvolvidos, bem organizados, né? Então, assim, esses papéis eles precisam estar bem desenvolvidos para quê? Para que a questão da ambiguidade, eu saber o que eu tenho que fazer, né? A questão do conflito, não gerar conflitos destrutivos, conflitos que gerem brigas, sim, quando houver conflito, que ele exista por uma questão de divergência de opinião, que naquele conflito eu consiga aí tomar uma atitude positiva, gerar uma inovação, uma criatividade a partir da divergência de ideias, que é uma ideia da Mary Follett, inclusive, né? Então como é que eu gerencio esses papéis? Eu tenho uma forma de gerenciar esses papéis que é através das normas, né? Então as normas vão ser esses padrões que eu vou estabelecer, que eu vou desejar que as pessoas tenham dentro da organização. Então eu vou ali de forma explícita estabelecer essas normas. Eu vou de forma visível escrever isso, dar num manual para alguém poder ler e chegar nessas normas.
Então as normas são aí estabelecer esses padrões aceitáveis, né? Ó, se tu fizer isso é aceitável, é desejável, né? O papel a pessoa vai desempenhar ou não a partir dessas normas. Só que a gente também não pode esquecer que existem normas implícitas da convivência social, né, entre as pessoas, entre as relações humanas, os grupos informais, né? Então assim, a organização ela vai até certo ponto. E uma outra questão são as questões de status, né? Então o status é a lógica, primeiro, de estabelecer uma autoridade, uma responsabilidade para alguém, dizer, ó, essa pessoa aqui, ela tem esse status de autoridade, é uma forma que é formal, a organização pode fazer. Mas também existem status informais, do tipo, aquela pessoa é meu chefe, mas ele não sabe nada. Se eu quero resolver alguma coisa, eu vou falar com fulano que está ali há 10 anos. Então, às vezes, esse status informal ele vai ser atribuído a algum membro, e aquele membro ganha um status de uma chefia de conhecimento ou alguma coisa. Então a organização precisa estar atenta a isso para tentar fazer uma gestão de usar esse membro, né, de trabalhar com essa pessoa que tem um status aí informal de uma forma formalizada, de tentar atrair essa pessoa para o centro da sua gestão. Uma coisa bem simples que a gente tem aí de direção, aí só para nível de exemplo, é a questão do organograma, né? Estabelecer os níveis hierárquicos, as unidades de trabalho, os departamentos, os cargos. A gente já viu isso quando falou de escola das relações humanas, né? Então, a lógica aí da estrutura, a gente já viu um pouco sobre isso. Escola clássica estabelece isso muito claramente, tá? Desenhos de cargos a gente vai falar mais para frente, em outro momento, em gestão de pessoas. Mas aí tá uma ferramenta bem simples para trabalhar isso aí. Por fim, a gente tem a lógica do controle, tá? Então, assim, o que é o controle? O controlar é estabelecer padrões. Tu estabelece que padrão tu quer e tu vai observar o desempenho para ver se o desempenho tá de acordo com o que eu idealizei. Então, pô, tá real, tá ok, tá legal. Então, certo, controla ali no sentido de manter. Ou então tu corrige algum erro de que o que está sendo feito não tá de acordo com o padrão estabelecido. Então, ou vamos corrigir aí a ação das pessoas, ou vamos, de repente, corrigir até o padrão estabelecido. Mas é a lógica da correção, certo? Existem duas atribuições no controle que a gente precisa ter em mente, tá? Então, a primeira questão, o controle ele vai ter uma atribuição de monitorar as atividades. Então, ele vai ficar ali olhando o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Ele vai ficar percebendo o que está acontecendo. A figura do supervisor, com a pranchetinha, né, é muito comum, que é o monitoramento das atividades. Como é que está isso? Está de acordo com o planejado? Não está? Então, a lógica de monitorar. Mas a gente também tem a lógica de correção de desvios. Então, se não está de acordo com o que está estabelecido, está na hora de corrigir. Há um desvio, ou das pessoas que não estão fazendo como deveriam fazer, de uma máquina que não está trabalhando como deveria trabalhar, ou do padrão. De repente é a hora de corrigir o próprio padrão. Tá? Então, a lógica de monitorar e corrigir. Existem 3 tipos de controles que a gente precisa ter em mente, tá? O primeiro deles é o controle preventivo, ele é um controle proativo. É o controle que vai buscar e antecipar qualquer coisa antes de que o processo aconteça. Então é o controle que vai olhar os insumos para ver se a matéria-prima está legal, se as pessoas estão ok dentro do contexto. É o controle que vai olhar aí se está tudo certo antes de que o processo efetivamente aconteça. Depois a gente tem o controle simultâneo, que é um controle reativo. É o controle ali de ficar cuidando, vendo o que está acontecendo, detectando, corrigindo problemas no momento em que está ocorrendo. Então o processo está acontecendo, tu vai lá e tu para aquele processo, diz, vamos corrigir, tá? Não, agora não dá para continuar desse jeito. O controle simultâneo. E depois a gente tem a lógica do controle posterior. Então o controle posterior ele é um controle mais passivo, tá? Ele é um controle que terminou o processo, aí todo mundo vai sentar, se organizar e discutir o que aconteceu. Olha, a gente conseguiu trabalhar assim ou assado, a gente poderia melhorar assim, a gente pode redesenhar o processo de repente, tá? Então repensar a partir de um processo que tu executou, tá? Aqui uma lógica que vai estabelecer planejamento e chegar na lógica do controle é uma ferramenta que poderia ser o PDCA, né? Mas aqui eu mostro aí, deixo mais um paper, tá? Quem querer olhar como é que faz esse controle de uma forma específica no dia a dia, tem um paper aí sobre controle estatístico do processo, que foi feito pelo Rafael Zimmer, em colaboração comigo e outros autores, tá? Então tá aí o QR Code, eu deixo na descrição do vídeo, para quem querer interagir um pouco mais com a ferramenta
uma função controle entendendo ela um pouco melhor. Dito isso, a gente pode fazer a apreciação crítica. Então, o que fica dessas funções da administração? Como é que elas se consolidam? O que muda a partir dessas funções para a administração num contexto mais geral? Então, vamos lá. A teoria neoclássica, ela nem tá aí o meme do The Office, né? Bom, mas não perfeito, né? Não maravilhoso. Por quê? Porque a velha concepção faiolista, né, dos estudos clássicos, ela permanece. A lógica das estruturas, a lógica de estabelecer controle, a lógica de estabelecer as funções, isso vai permanecer. Isso vai ser redesenhado, vai ser adequado para um novo contexto, mas vai permanecer, certo? Uma segunda questão é que, como isso vai permanecer, vai acabar gerando um excesso de normas, né? Então, aquilo que antes era um excesso de centralização vai acabar gerando um excesso de normas no processo de planejar, organizar, dirigir e controlar, tá? E isso acaba acarretando em certa rigidez organizacional. Então, é uma crítica que se faz também a esse movimento das 4 funções. Uma outra questão é que essa posição, planejar, organizar, dirigir e controlar, ela é muito conservadora, tá? Ela tem uma ênfase específica em objetivos, resultados e meios. Então, assim, muitas vezes ela não consegue fazer um direcionamento, que é a próxima crítica, para a inovação. Porque tem que estar tudo planejado, organizado, dirigido e controlado, beleza. Mas se não há certa flexibilidade nesse planejamento, organização, direção e controle, muitas vezes a organização não consegue se deslocar para inovação, não consegue pensar inovação a partir desses processos, dessas funções. Mas assim, de tudo isso, as funções administrativas elas permanecem como uma base, tá, para a administração. E elas vão ser aceitas, estão aceitas até hoje. Então as funções da administração continuam sendo planejar, organizar, dirigir e controlar. Até houveram algumas tentativas de releitura, mas o que consolida mesmo são as 4 funções da administração pela ótica neoclássica, pela lógica do Peter Drucker. Aqui eu vou só mostrar assim, Então, depois de conversar com eles e entender um pouquinho mais, eu monto uma planilha financeira. Aqui é uma entrevista, tá? Que eu deixei como indicação de planejar, organizar, dirigir e controlar um casamento. Foi uma entrevista que eu fiz com uma cerimonialista que ela executa as 4 funções da administração num casamento. Então, quem querer aí assistir esse vídeo, conferir esse vídeo, de repente vale a pena, tá? Porque é uma aplicação bem prática das 4 funções, perceber a aplicação das 4 funções. Gente, avançando, como atividade avaliada aí, fica a sugestão, tá? Que se a partir de duplas, tá? A turma seja organizada em duplas, e a partir de duplas, as duplas organizem um 5W2H para uma empresa de marketing digital, pensando numa campanha de marketing digital para redes sociais de uma pequena empresa local. Então a dupla escolher uma empresa local e tentar estabelecer aí quem faz o que, de que forma, como, com quanto, né? Para esses cargos aí, do influenciador, do gestor das redes sociais, do cara da tecnologia da informação e da prospecção de clientes. Como é que ficaria isso, tá? Então, de uma forma bem prática, conseguir colocar as 4 funções dentro do 5W2H, tá bom? E aí entregaria esse 5W2H preenchido por um ala, por exemplo. É a sugestão que eu faço para uma aplicação de atividade avaliada, tá bom? Para a gente fechar, sobre o que a gente falou? Falamos do contexto histórico da organização, de que forma essa organização, do contexto histórico do que leva aí as funções da administração, pela lógica druckeriana. Falamos dos pressupostos teóricos, né, das ênfases que voltam, os objetivos que são realinhados. Falamos das 4 funções da administração, o PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar. Falamos da apreciação crítica e da consolidação que fica aí de PODC a longo prazo para a teoria da administração num contexto mais geral. Na próxima aula, então, a gente já está aí disponível no canal, nessa mesma playlist, mas pensar aí, vamos falar de Max Weber, a teoria das organizações. Aí eu sugiro aí trabalhar esse conteúdo a partir do livro Teoria Geral da Administração, do professor Maximiano, tá, o capítulo 5. Nessa aula a gente usou de uma forma bem específica aí, o livro da Sobral IPC, Administração, Teoria e Prática no Contexto Brasileiro, os capítulos 5, 6, 7 e 8. E também aí as sugestões dos dois artigos que eu dei, né? O da Planejamento Estratégico
e a sugestão aí do controle estatístico, né? Então aí as duas referências eu coloco na descrição do vídeo. Dito isso, gente, tá aí meu contato, quem quer falar comigo, me seguir em uma rede social, tirar alguma dúvida, me enviar a sua atividade para corrigir, vai ser um prazer, tá bom? Obrigado, valeu, um abraço aí do professor Zé Épica.